Vamos desenvolver o mesmo raciocínio utilizado na descrição de deslocamento, área e volume diferenciais no sistema de coordenadas cartesianas, também para o sistema de coordenadas cilíndricas. Então a ideia é a mesma. O que muda agora é o seguinte: nós temos uma definição um pouco diferente com relação aos vetores unitários e uma diferença bem significativa com relação à definição desse volume infinitesimal e das suas arestas. Então, lembrando, no sistema de coordenadas cilíndricas, dado um ponto no espaço, nós temos sua localização, as suas coordenadas definidas como uma distância até o eixo Z, que é chamada de ρ. Tem o ângulo φ, que é a projeção desse ponto no plano XY faz com o eixo X. E temos também a altura Z, como se fosse a altura desse cilindro, né? E, além disso, dado esse ponto no espaço, nós temos essa orientação de vetores unitários, definindo a base, a ρ, a φ e a Z. Então, recapitulando, no caso de coordenadas cilíndricas, a orientação desses vetores unitários é dependente da posição do ponto onde nós analisamos o problema. Então, nesse caso, nesse ponto aqui, o vetor unitário a ρ é o que aponta para fora desse cilindro. O vetor unitário a φ aponta tangenciando aqui essa superfície externa, podemos dizer assim, e o vetor unitário a z aponta para cima. E a partir disso nós construímos então o nosso volume infinitesimal. De que maneira? A partir de comprimentos infinitesimais nas direções das coordenadas. Então, por exemplo, começando aqui com o raio desse cilindro. Qualquer comprimento infinitesimal aqui tem comprimento de ρ. No caso do comprimento de arco, que é o que acontece aqui na variável φ, muda um pouco. Por quê? Porque esse comprimento de arco tem comprimento ρ de φ. Então o raio entra como um parâmetro aqui e vai afetar então o cálculo desse elemento diferencial de comprimento. E ao longo então do eixo Z é um simples dz. Então, uma vez que nós conhecemos esses três elementos aqui, nós conseguimos definir todo o resto. O deslocamento tridimensional, as 6 áreas que surgem aqui também e o volume infinitesimal. Então, o mesmo raciocínio que nós fizemos para coordenadas cartesianas, fazemos agora também. No caso das superfícies, as superfícies positivas, na direção, apontando para fora desse cilindro, tem uma superfície na direção a ρ, que tem como lados ρ de φ, que é esse comprimento de arco, e dz, que é essa altura infinitesimal. Ao longo, ou na direção do eixo, do vetor unitário a φ, na direção desse vetor unitário, nós temos uma área que é a altura dz, e aqui nós temos na direção do raio um dρ. Então, aqui é dρ e dz. E por fim, na direção da tampa do cilindro, podemos pensar assim, na direção do vetor unitário a z, nós temos um comprimento de arco, ρ de φ, e um dρ, formando então essa área. Sempre o vetor que indica a área normal à superfície, sempre formando então, dado por exemplo uma superfície, ele é perpendicular a essa superfície. E a partir disso então nós podemos definir os deslocamentos, as áreas e o volume. Lembrando também que aqui nós temos uma área apontando para dentro, apontando para dentro na direção a ρ, que é a superfície aqui, apontando na direção contrária de a φ e apontando para baixo, na direção então da parte de baixo do cilindro, em direção menos a z.
Com isso, então, nós temos deslocamento, área e volume infinitesimais no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, começando aqui com o deslocamento. Um deslocamento diferencial dl, se ele for na direção, se ele tiver uma componente na direção do vetor unitário ρ, o comprimento é dρ, a distância é dρ. Se o deslocamento for na direção φ, também tem uma parcela ρ de φ. Se o deslocamento for na direção do vetor unitário AZ, nós temos um dz de comprimento. Então, o deslocamento tridimensional poderá ter 3 componentes. Lógico, em muitas situações, somente uma dessas componentes é utilizada, dependendo do problema, para facilitar os nossos cálculos, né? Mas isso nós vamos ver mais adiante em diversas aplicações de eletromagnetismo. E as superfícies? Bom, as superfícies basta fazer a área, calcular a área e dizer qual a direção do vetor unitário normal a essa superfície. Então, por exemplo, na área relativa aqui à parede externa desse cilindro, essa parede externa tem um vetor unitário apontando na direção a ρ, é ρ de φ dz. Então, ρ de φ dz, direção a ρ. E assim por diante. Na área lateral do cilindro, dρ dz, direção a φ. E na área infinitesimal superior, ρ dρ de φ a z. Também temos as áreas com sinal negativo que eu omiti aqui. Mas tenham cuidado, porque dependendo do problema, vocês têm que verificar se a área tem sinal positivo ou negativo. Vamos ver isso mais adiante. E o elemento diferencial de volume, que é simplesmente multiplicando todos os lados. Então, ρ de φ dz. Mais uma vez, comprimento é escalar, deslocamento é vetor. A área pode ser tanto escalar, como também pode ser vetor, se nós quisermos calcular o fluxo através dessa área. Calcular as linhas de campo que passam através dessa área. E volume infinitesimal é sempre escalar. Então, o volume é sempre um número. Tá? Deslocamento metros, área metros quadrados, volume metros cúbicos. Aos poucos, então, nós vamos nos habituando com isso e em breve nós vamos utilizar essas definições, recorrer a essas tabelas para calcularmos algumas integrais de linha, superfície e volume.